E hoje eu gostaria de trabalhar com vocês um pouquinho, já preparando para a semana que vem os nossos estudos. Eu já queria deixar de antemão uma orientação de o que vocês farão para até para a semana que vem com preparatório. Então veja bem, semana que vem nós teremos um encontro na quinta-feira, através do nosso grupo do WhatsApp, e onde nós iremos trabalhar um texto chamado Metamorfose do Espaço Habitado, do Milton Santos. Esse texto já se encontra à disposição de vocês no WebGIS e também na sala de aula minha lá do nosso Google. Tá? Então, já deixei lá na sala de aula, já está lá pronto o texto na segunda etapa e está também no WebGIS. Então, por favor, acessem esse texto. Mandarei também o texto pelo e-mail da turma e mandarei essa apresentação de hoje também no e-mail da turma, para que vocês possam rever e acompanhar. Muito bem. O nosso texto, então, o texto é este, Metamorfoses do Espaço Habitado, do Milton Santos. É um livro onde vocês irão ler, tem 28 páginas somente, 7 capítulos, tá? No entanto, o capítulo 6 está faltando o capítulo 6 nesse texto, não tem o capítulo 6, mas não importa. Os conceitos principais estão no capítulo 5, então preste muita atenção no capítulo 5 especificamente. Não que os outros não sejam importantes, os outros são importantes também, mas o capítulo 5 tem os conceitos fundamentais. Na realidade, a partir do capítulo 3, 4 e 5 são os 3 principais capítulos desse texto que eu gostaria de discutir com vocês semana que vem. Bom, no início do texto, na introdução, o autor, Milton Santos, ele já faz um alerta para a necessidade da geografia crítica ultrapassar o limite da crítica e ser analítica. Então, a geografia crítica para Milton Santos, ela é necessária, ela é importante, no entanto, é preciso ultrapassar esse limite da crítica para que ela possa ser analítica e, a partir daí, nesse momento, acredita ele que a geografia será útil e será utilizável. Então, somente a partir do momento que a geografia tornar-se analítica é que ela será útil e utilizável. Muito bem. No capítulo 1, no primeiro capítulo, a redescoberta e a remodelagem do planeta, aí tem um título maior, mas em síntese é esse título, o autor aborda 2 assuntos fundamentais: o papel da técnica e o papel da ciência nessa redescoberta do mundo a partir do século XVI. E para o autor, houve um processo que saiu da mundialização e passou para a globalização. Ou seja, o mundo moderno, que começa no século XVI, começa ali um processo de mundialização pelo comércio, pela expansão marítima, pela conquista de novos territórios, e chega a um processo de globalização. E tudo o que a ciência desenvolveu nesse período, principalmente de modo particular no século XVIII e XIX, os modelos de análise, de leitura deste mundo, do século XVIII e XIX, não são adequados para analisar o mundo de hoje globalizado. Então, houve um papel da técnica e um papel da ciência nesse processo, mas é importante saber que os modelos que serviram para analisar o século XVIII e XIX não são suficientes para o século XX e XXI. Além disso, ele aborda também a interdependência entre tecnologia e ciência e como essa interdependência influenciou negativamente o papel da ciência dentro desse processo. Além disso, ele vai abordar a perversidade desse processo de mundialização, bem como a perversidade e a perversão, no sentido de pervertida mesmo, da ciência, que ela abandona o papel da busca do conhecimento, da busca do saber, apenas para buscar aquele saber que interessa ao domínio e à exploração do mundo.
Então ela faz uma crítica bem importante, bem severa no capítulo 1. O capítulo 1 é a base para a análise do capítulo 3, 4 e 5, que são os eixos do texto. Tá? Já no capítulo 2, ele vai trabalhar a renovação de uma disciplina ameaçada. E aí ele vai, é lógico, recuperar o lugar da ciência e da ciência geográfica dentro desta concepção. Ele vai discutir então o papel do espaço, o espaço como objeto, a importância do espaço, a importância e até que ponto é possível falar de uma geografia global e, por último, a necessidade de uma nova geografia. Então, no capítulo 2, ele já vai colocar a geografia dentro desse conceito e dessa possibilidade de renovação da disciplina e da ciência. Não é só da disciplina geografia, porque ele começa a dizer então, e até é importante que vocês saibam disso, que a partir de agora ele não pensa mais a geografia como disciplina isolada. Tanto é verdade que a geografia crítica ela é uma junção da geografia tradicional com a sociologia, a antropologia, a história, a ciência política e a antropologia, e junto com isso nasce a geografia renovada ou a geografia crítica, que para Milton Santos tem que dar um passo seguinte, tem que ser analítica. Então é isso que é interessante, e voltando àquele conceito lá na introdução do nosso texto. Muito bem, depois no capítulo 3, ele vai abordar as metamorfoses do espaço habitado. A partir daqui, eu quero que vocês leiam, mas leiam com muita calma, e, se possível, leia mais de uma vez. O capítulo 3, o capítulo 4 e o capítulo 5. Por quê? Porque aqui, a partir daqui, ele vai trabalhar justamente alguns temas importantes da geografia atual. A expansão populacional, a heterogeneidade do espaço habitado, a diversidade desse espaço habitado, a humanidade misturada e a exploração urbana e metropolitana. Então ele vai começar a abordar alguns conceitos fundamentais dentro da geografia atual e o meio geográfico artificial e a hostilidade natural. Então esses são os assuntos do capítulo 3, essas metamorfoses do espaço habitado. Já no capítulo 4, ele vai abordar as categorias atuais. E aí é que entra a questão da região, o conceito de região, o conceito da cidade como um lugar, e um lugar para ele essencialmente revolucionário, as relações cidade e campo. Ele faz uma pequena digressão sobre esse assunto, e a nova hierarquia urbana. Então esses são os aspectos, os pontos do capítulo 4. Então preste atenção aí para dois conceitos fundamentais, lugar e região, nesse capítulo. Já no capítulo 5, ele vai trabalhar a paisagem e o espaço. Então veja bem, no capítulo anterior, no capítulo 4, trabalha lugar e região. E no capítulo 5, paisagem. E aqui ele trabalha os conceitos, o que é paisagem, o que é espaço. Então aqui ele aborda esses dois aspectos. A paisagem e região, ele faz um contraponto, e depois a paisagem natural e a paisagem artificial. Então ele vai conceituar esses dois tipos de paisagem. E por fim, ele vai analisar a paisagem e a produção e as permanências e mudanças nesses conceitos da atual geografia. Tá? No capítulo 6, como eu disse, não existe o capítulo 6, não tem apenas citação dele. E o capítulo 7, ele vai abordar a geografia física e a geografia humana. Terminando o texto, em 2 páginas, ele aborda os novos sistemas da natureza, e esses conceitos da geografia física e da geografia humana. Bom, esse é o texto que nós vamos trabalhar então na próxima semana. Eu espero que vocês se dediquem à leitura desse texto. Não é um texto difícil, é um texto fácil, e o que é mais importante, é um texto básico para que nós possamos discutir os conceitos de lugar
espaço, paisagem, região e território. Os 5 conceitos essenciais da geografia atual, essencial para o ensino da geografia na educação básica. Encontro vocês semana que vem para o nosso bate-papo e para o nosso aprofundamento deste texto. No mais, até lá, boa leitura e até o próximo encontro.